Mais uma vez estamos aqui, ouvintes, para apresentar o podcast do TCP Revista Papel em Minutos, sendo que os destaques editoriais que serão trazidos neste programa são da edição de outubro de 2025 da revista O Papel Impressa. Edição esta que circulou em caráter exclusivo em versão impressa entre os participantes do ABTCP 2025, 57º Congresso Internacional de Celulose e Papel, realizado pela BTCP entre os dias 14 e 16 deste mês, no novo Hotel Center Norte, em São Paulo. Quem compareceu já leu certamente as páginas da nossa revista impressa e está por dentro de tudo que foi conteúdo e destaque, mas não do que temos na plataforma digital da O Papel, que são dos nossos colunistas e que vamos apresentar em nosso segundo bloco deste programa. Portanto, fiquem comigo e com a Thaís Sante, minha editora assistente. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes deste O Papel em Minutos. É sempre muito bom estar com vocês que nos acompanham todos os meses para ficar por dentro de tudo que temos em cada publicação, preparada com especial critério editorial para os nossos ouvintes e leitores. E já trazendo como destaque principal a nossa reportagem de capa, o tema é o centenário celebrado pela SWM Brasil. Ao longo do último século, a SWM Brasil construiu uma trajetória pautada por inovação. Da fundação, em 1925, em Santa Anésia, Rio de Janeiro, aos dias atuais, a fabricante nacional de papéis especiais consolida-se como um player global em soluções em fibras e materiais técnicos direcionados a diversos nichos de mercado em mais de 20 países. A unidade fabril da SWM em Piraí, Rio de Janeiro, tem uma capacidade produtiva anual de 36 mil toneladas de produto acabado, operando com eficiência e flexibilidade para atender a diferentes mercados estratégicos. O portfólio atual é composto por soluções técnicas de alto desempenho, como informou João Paulo Andrade, gerente da planta, na reportagem de capa desta edição. Estendendo a contextualização aos investimentos que a SWM tem aportado em modernização tecnológica e eficiência operacional, o gerente da planta comentou como a empresa se prepara para os próximos marcos. A gente está investindo bastante em embalagem e elementos fundamentais para esse momento de crescimento e expansão é ter o nosso time de R&D aqui próximo, dentro da nossa unidade fabril, né? Isso permite a gente construir de maneira rápida e gerar conhecimento. A proximidade do time de R&D e do time de operação faz com que a gente consiga uma troca efetiva entre conhecimento de produto e conhecimento de fabricação. E agregado a isso, a gente vem flexibilizando os nossos ativos para absorver o crescimento em embalagem. E quando a gente fala em flexibilizar, é trazer mais confiabilidade e conhecimento técnico de causa para o nosso time, através de processos claros e objetivos, valorizando os nossos talentos. Então, é um momento de muita alegria. A gente está se preparando aí para construir um legado dos próximos 100 anos e realmente fazer a diferença no que diz respeito a soluções em fibras, né? Nós somos uma empresa de inovação. Agradecemos ao executivo João Paulo Andrade, da SWM Brasil, pela participação em nosso programa e convidamos os ouvintes que não estiveram no Congresso ABTCP 2025 e receberam a edição de outubro impressa a acessar opapeldigital.org.br e o portal newspulpaper.com para leitura da reportagem completa sobre os 100 anos da SWM Brasil. E mudando o assunto agora para a nossa entrevista principal, o assunto é circularidade da cadeia de embalagens, com participação de Tiago Matos, diretor comercial da Oge Papéis Especiais, empresa que fortaleceu sua parceria estratégica com a Avery Dennison, líder global em ciência de materiais e soluções de identificação digital. O objetivo do fortalecimento da aliança entre as empresas foi reduzir a quantidade de resíduos e incrementar a circularidade da cadeia de embalagens, o que resultou no desenvolvimento de um produto inovador, lançado em junho deste ano, com a primeira etiqueta térmica direta, composta com 10% de conteúdo reciclado de resíduo pós-industrial. O lançamento é destinado a segmentos que fazem uso de etiquetas térmicas diretas para precificação, impressão de código de barras e eficiência operacional, como esclareceu o diretor comercial da Oge Papéis Especiais na entrevista da revista O Papel Impressa deste mês, que trazemos aqui uma passagem para vocês.
Esse projeto nasceu de uma parceria sólida entre a Hoje Papéis Especiais e a Avery Dennison, que nos lançou um desafio de desenvolver uma solução inovadora alinhada às práticas ESG. A partir daí, a gente envolveu a Popel, que é especialista em reciclagem, fechando um ciclo completo de circularidade. O resultado é a etiqueta térmica Façon Dry 10% PIR, a primeira do mercado com 10% de fibras recuperadas de resíduo pós-industrial. Ela mantém todas as propriedades de qualidade e impressão, sem perda de performance e ainda preserva o papel branco, garantindo a legibilidade do código de barras, que é um ponto essencial para setores como varejo, logística e e-commerce. Essa solução é um marco, porque ela alia inovação, sustentabilidade e eficiência, demonstrando como a colaboração entre diferentes players acelera o desenvolvimento e gera valor real para o mercado. Na Hoje, temos a convicção de que o papel tem um potencial enorme na bioeconomia e seguimos atentos às tendências globais para oferecer soluções que unam competitividade e responsabilidade ambiental. Agradecemos o diretor comercial da Hoje Papéis Especiais, Thiago Matos, pela entrevista e convidamos os ouvintes à leitura completa deste conteúdo editorial em opapeldigital.org.br ou no portal newspulpaper.com. Neste contexto mais amplo, Matos fala sobre como a Hoje atua para se manter em linha com as tendências em curso das inovações e pontua qual a visão estratégica da empresa. Vale conferir. E assim, com estes destaques principais da revista O Papel de outubro de 2025, encerramos este nosso primeiro bloco do podcast ABTCP Revista O Papel em Minutos, o programa que deixa todas e todos por dentro do que é notícia na indústria de celulose e papel, a cada edição mensal da publicação que conquistou mais de 90% de credibilidade editorial entre os seus leitores e que tem a marca do jornalismo técnico da ABTCP. E vamos juntos por aqui. Iniciamos o segundo bloco deste programa falando sobre desempenho de preços e planejamento integrado de recursos frente à oferta e demanda de energia. Para falar sobre estes temas, Thaís, os nossos colunistas convidados, que tiveram suas colunas publicadas apenas na plataforma digital da revista O Papel de outubro de 2025, são Carlos Baixa e Mauro Berni. Nosso colunista e professor da Exalc USP, Carlos Baixa, está aqui conosco este mês para falar sobre até quando deve durar o ciclo de baixa dos preços da celulose. Caro leitor, cara leitora da revista O Papel, nesta coluna nós destacamos que os ciclos de preço de celulose, baixos seguidos de alta, têm se tornado cada vez mais curtos desde meados de 2024. A atual fase de queda de preço, que varia segundo o tipo de celulose considerada e o país analisado, iniciou-se em março na China, em maio na Europa, em junho nos Estados Unidos, mas já está encerrando, em especial na China, em setembro para a celulose de fibra curta, irá encerrar em novembro na China para a celulose de fibra longa. E o que explica esse ciclo tão curto dos preços da celulose? É que o consumo de celulose, apesar de não estar elevado, nesse ano, em especial nos meses de julho até setembro, tem se mantido muito próximos do que tinha no ano passado. E os estoques de celulose nos principais países compradores não estão tão elevados. Portanto, não há justificativas para, diante do cenário atual, continuar a haver quedas de preço da celulose, em especial a partir de novembro do corrente ano. No entanto, esse cenário pode ser modificado diante da instabilidade que as tarifas impostas por Donald Trump trazem ao comércio internacional de celulose. Se devidamente aplicadas e na proporção que estão indicadas a partir de 1º de novembro, as exportações da China irão cair e, com isso, logicamente, a sua demanda por celulose, implicando nos fornecedores realocarem suas ofertas de celulose da China para outros mercados, em especial considerando que a China pratica um dos preços menores para a celulose nos mercados internacionais. Boa leitura de nossa coluna.
Muito obrigada, professor Baixa, pela sua ilustre participação em nosso Papel em Minutos, edição de outubro de 2025. E convidamos os nossos ouvintes a acessar agora o papeldigital.org.br, clicar na aba lateral esquerda Publicações e ler o arquivo completo da coluna Indicadores de Preços, assinada pelo professor Carlos Baixa. E passando agora para o tema energia, vamos chamar o colunista e também professor Mauro Berni, da Unicamp, para explicar aos ouvintes o que vem a ser o planejamento integrado de recursos no contexto do setor energético. Neste mês, nossa coluna foca no planejamento integrado de recursos, que é uma metodologia que busca o planejamento pelo menor custo, muito utilizada por concessionários de serviços públicos. O PIR, como é chamado, o Planejamento Integrado de Recursos, pode ser adaptado ao planejamento energético das empresas, visto que ele visa atender o objetivo de crescimento esperado de longo prazo, como disse, ao mínimo custo, usando uma ampla seleção de meios do lado da oferta e da demanda. Essa metodologia exige que a empresa seja capaz de influenciar todos os aspectos de sua cadeia de suprimentos, da produção ao consumo. Nos Estados Unidos, ela é muito usada por empresas verticalmente integradas. Para essa temática interessante e garantidora das empresas, convido os leitores da revista O Papel a ouvir o nosso podcast. Muito obrigado. Agradecemos a presença do meu querido colunista, professor da Unicamp, Mauro Berni, e também do professor Carlos Baixa, da Exalc USP, em nosso programa. E seguimos para o nosso terceiro e último bloco deste Papel em Minutos, edição de outubro de 2025, com destaques de notícias, anunciantes da revista Papel Impressa e para conhecer o tema da nossa próxima edição. Chegando ao nosso terceiro e último bloco, destacaremos agora as principais notícias do portal newspoolpaper.com e da coluna Radar. Também dedicamos um momento especial de agradecimentos aos anunciantes e faremos o anúncio da chamada de capa para a próxima edição da revista O Papel, novembro de 2025. Entre os destaques, a Klabin firmou um memorando de entendimentos com o investidor institucional para criar uma sociedade de propósito específico, SPE, focada em negócios imobiliários no Paraná. Pelo acordo, a empresa aportará 15 mil hectares de terras e o investidor colocará 300 milhões de reais em caixa. E já a Valmet firmou o maior contrato de pré-engenharia de manutenção para o projeto Sucuriú da Arauco. Além disso, em outubro, contamos com notícias interessantes em pesquisa e desenvolvimento, como a dos cientistas do Laboratório Nacional de Nanotecnologia do CNPEM, em parceria com a Unicamp e a Universidade Federal do ABC, que desenvolveram um papel biodegradável de origem vegetal, reunindo alta resistência, barreira contra líquidos, oxigênio e ação antibacteriana. Destacamos também, Thaís, os novos artigos exclusivos para o portal newspoolpaper.com, que estão imperdíveis. Gustavo Milazzo, CEO da Udiflow, comenta o cenário adverso que vem impactando o setor madeireiro brasileiro. Completando quase 2 meses do tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o setor enfrenta uma verdadeira tempestade resultante da combinação de tarifas adicionais, novas regulações internacionais e aumento da pressão competitiva. A soma das medidas dos Estados Unidos, das exigências da EUDR na Europa e das investigações em curso tem afetado de forma relevante o desempenho das exportações do setor. Já o artigo de Sander Rodrigues, diretor comercial e de marketing da Terminal, destaca como a economia circular vem ganhando força no setor de papel e celulose, deixando de ser tendência para tornar-se estratégia central de competitividade. Ele mostra como parcerias com fornecedores, tecnologias emergentes e novos modelos de reaproveitamento de resíduos estão impulsionando a inovação, reduzindo impactos ambientais e gerando valor compartilhado em toda a cadeia. Excelentes recomendações de leitura, Thaís. Acessem, portanto, ouvintes, agora mesmo o portal newspoolpaper.com e confiram. E seguindo agora para a coluna Radar, destacamos notícias como startup do Speed Sizer, da máquina de papel Unda Fernandes, em Amparo, São Paulo, fornecido pela Voit Paper. A marca histórica da Suzano também é notícia, com 35 milhões de toneladas de celulose produzidas em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.
e a Irani Papel e Embalagem, que aprovou o investimento de R$ 125,9 milhões no projeto Gaia 5, Repotenciação São Luís, em Santa Catarina, para modernizar a pequena central hidrelétrica da fábrica de Vargem Bonita. Vale destacar ainda, Patrícia, o podcast especial produzido com a Veolia e seus dois executivos, Eduardo Castilho, diretor comercial, e Vitor Coletti, gerente comercial, comentando sobre como a empresa vem impulsionando a transformação ecológica na indústria de papel e celulose. Excelente, Thaís! E também aproveitamos para convidar os nossos ouvintes para assistir nos próximos dias o nosso novo documentário da série Por Dentro da Fábrica, mas que desta vez será mais que especial e será chamado de Por Dentro da Amazônia Legal. Portanto, acompanhe-nos pelo YouTube. É isso mesmo, Patrícia. Em viagem realizada a Suzano, na unidade de Imperatriz, no Maranhão, a equipe do Newspool Paper teve a oportunidade de acompanhar os projetos sociais incentivados pela companhia e também conhecer as tecnologias de combate e prevenção a incêndios. Aguardem! E vamos agora para um espaço especial neste programa, o dos anunciantes de outubro da revista Papel, que circulou durante o ABTCP 2025. Nessa edição, fazem parte das páginas da O Papel as seguintes empresas apoiadoras: Albany, Andritz Brasil, Axtin Brasil, Econova, Iverlense, Indústria de Papel Sbravati, a Quemira, a MWN Machinery Fabric, a SWM Schweitzer Maldit do Brasil e a nossa capa, a Suzano e a Veolia, e ainda temos a Voit Paper. Agradecemos a todas as empresas anunciantes e seguimos agora para a chamada de capa da edição de novembro da revista O Papel. E a todas as empresas que participaram do ABTCP 2025, anunciem na edição de novembro, pois traremos a cobertura completa do evento, que esse ano teve como assunto principal o tema Pessoas e Biocombustíveis, construindo o futuro sustentável da indústria de base florestal com energias renováveis. Chegamos assim, então, a mais um final de um programa especial Revista Papel em Minutos, o nosso podcast mensal. Agradecemos a todos, todas e todas pela audiência do nosso programa e deixamos o nosso convite de uma excelente leitura da revista O Papel completa e do portal newspoolpaper.com. Um grande abraço e até o próximo programa.